sempre fui um aluno que tive muita dificuldade com a disciplina de língua portuguesa, sempre foi uma pedra no meu sapato. Eu prestei o concurso para o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, consegui gabaritar toda a parte de português. Hoje, além de aluno, eu sou colega de trabalho dele no TRT e queria aqui deixar o meu agradecimento, o meu abraço para o professor Marcelo Rosenthal. Fui aluna dele, preparatório para o TRT de uma forma muito rápida. Eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada e sou servidora do TRT desde então. O professor Marcelo Rosenthal, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. Quando eu comecei a estudar, uma das grandes dificuldades que eu tive foi na matéria de língua portuguesa. Eu tinha uma dificuldade absurda com interpretação, com sintaxe, com morfologia. Depois que eu estudei com ele, efetivamente, eu consegui passar no concurso da Polícia Civil, do Tribunal Regional do Trabalho, para a Polícia Rodoviária Federal, onde eu exerço minhas atividades hoje, uma atividade brilhante, eu sou apaixonado. O Marcelo Rosenthal foi fundamental na minha aprovação, me ajudou bastante e eu sou agradecido. Um grande abraço para ele. Meu nome é Rodrigo, eu sou analista administrativo do IBAMA. Eu me dei muito mal no início, eu reprovei em todos os concursos que eu tentei e eu tinha um pouco de dificuldade nessa disciplina em concurso e não vinha me dando muito bem nos concursos que eu tentava. E eu me dediquei muito à disciplina de português, eu corrigi muitas provas com o professor Marcelo Rosenthal, eu virei muitas madrugadas estudando português com ele. Dediquem-se ao português, escolha um professor bom como o professor Marcelo Rosenthal, que facilita muito a sua caminhada, facilita muito a sua aprovação, que é o objetivo de todo mundo que inicia o concurso público. Salve, salve pessoal, tudo legal, tudo beleza? Pessoal, vou ser muito sincero com vocês, hoje a nossa live não está ao vivo. Eu gravei essa live porque hoje é aniversário da minha esposa, então por conta disso eu deixei a live gravadinha. Nós não tivemos a live na semana passada porque nós estávamos vivendo um carnaval. Legal, então por isso que nós fizemos essa adaptação. Tá? Nós não tivemos na semana passada e hoje está sendo uma live gravada, mas com todas as informações, a aula vai ser uma delícia, certo? Espero que vocês curtam e hoje nós vamos trabalhar um assunto que muita gente considera muito difícil, que é a parte de flexão verbal, certo? Opa, estava esquecendo uma luzinha aqui, luz acesa. Parte de flexão verbal e caso dos verbos terminados em EAR e IAR. Não é muito simples não, mas eu tenho certeza de que vocês vão aprender. Tenho certeza, nós vamos fazer uma imersão nesse assunto. Tá? Nós vamos trabalhar hoje só conjugação de verbos. Maravilha. Né? E aproveitando o ensejo, né? Nós que acabamos de ter, esse texto eu escolhi para a semana passada, mas ainda bem, nós ainda estamos em abril, né, um mês em que houve, né, excepcionalmente um carnaval. E parece que o Chico Buarque estava prevendo que essa música, não sei exatamente qual ano, mas é lá da década de 80. E olha só o que ele escreve aqui. E se o carnaval cair em abril? Né? E se o carnaval cair em abril? Né? Aí o Laprovita, e se o Botafogo for campeão? Tá? Olha lá. E se o Botafogo for campeão? Tiveram a participação especial agora da Brahma que está latindo. Legal. E, bom, então olha aí, Laprovita, não fica chateado não, isso aí foi... Eu acho que foi, agora pensando, acho que foi antes de 89, né? Antes do Botafogo, né? O Botafogo ficou 21 anos sem ser campeão, né, Ivan? 68 até 89. Tem até uma passagem dos Trapalhões que faz uma gozação dizendo que o Botafogo iria ser campeão depois de novo em 2010. E não é que foi campeão mesmo em 2010? De certo que entre 89 e 2010 o Botafogo teve outros títulos, inclusive o Campeonato Brasileiro de 95, certo? Bom, mas enfim, da aula
que me interessa, de tudo aí que me interessa, é o verbo incendiar. Tá legal? Esse caso de um verbo terminado em iar, que é o que nós vamos ver hoje. Tranquilo? Então, olha lá, poema aí, né? A música famosa do Chico Buarque, EC, né? E até falo do Botafogo, mas não deixa de falar do meu Mengão, né? E se o urubu cocorocar. Beleza, galera. Tá legal? Maravilha. Então vamos falar então sobre os verbos terminados em EAR e IAR. Inclusive, o verbo incendiar vai aparecer no nosso trabalho, né? O verbo que aparece no primeiro verso. Olha lá, logo no primeiro verso. Verso é uma linha do poema, né? E se o oceano incendiar, né? Ele coloca aí situações com a conjunção se, que é uma conjunção condicional. E, né, a conjunção condicional estabelece a ideia de hipótese e ele coloca hipóteses que em tese seriam absurdas, né? O oceano incendiar, e se cair neve no sertão, se o Botafogo for campeão, para quem estava há 20 anos sem ser campeão era uma coisa absurda, e assim vai. Então as hipóteses que ele cria são hipóteses extremamente improváveis, pelo menos para aquela época. Bom, depois disso o Botafogo foi campeão e não é que houve mesmo um carnaval em abril? Bom, mas vamos lá, vamos ao nosso tema da aula de hoje, formas risotônicas e arrisotônicas verbais. Primeira pergunta que o aluno me faz: Rosenthal, isso cai em concurso público, formas risotônicas e arrisotônicas? Não, não cai. Nunca vi na minha vida eles cobrarem formas risotônicas e arrisotônicas. Ué, Rosenthal, então para que você está ensinando isso? Gente, por quê? Porque isso aqui não é fim, é meio. É meio para coisas que caem. É isso que eu quero chamar a atenção. E vou te explicar, eu vou falar uma coisa para vocês. Apesar de os nomes serem feios, né? Risotônico, arrisotônico, tá? Parece algo feio, mas não posso falar para vocês. É muito fácil, é um conceito fácil, muito fácil. E que vai servir de trampolim. Com essa informação, você vai conseguir ter outras informações para resolver questões. É isso que eu quero falar. Então, isso aqui, na realidade, não é a finalidade. É o meio para chegar à nossa finalidade. Riso significa raiz, tônica, sílaba tônica. É quando a sílaba tônica cai totalmente dentro do radical. Então, quando a sílaba tônica cai totalmente dentro do radical. E a risotônica é quando não cai totalmente dentro do radical. A significa negação, privação. Então, riso, raiz, tônica, sílaba tônica. Nas formas risotônicas, ou seja, quando o verbo estiver numa forma risotônica, a sílaba tônica está dentro do radical. Gente, por incrível que pareça, para você acertar essas questões que eu vou colocar aqui depois, por incrível que pareça, por incrível que realmente pareça, o fundamental é só você aprender ou só você saber identificar qual é a sílaba mais forte da palavra. Juro para vocês que é isso. Juro para vocês que é isso. Eu sei que algumas pessoas têm uma certa dificuldade de identificar a sílaba tônica, mas é só isso para resolver as questões. Bom, vamos lá. Então, risotônico é quando a sílaba tônica cai totalmente dentro do radical. E arrisotônico é quando não cai dentro do radical. Bom, vamos lá. Verbo estudar é um verbo de primeira conjugação, certo? É um verbo de primeira conjugação. Por quê? Porque é um verbo terminado em AR. Os verbos terminados em AR são verbos de primeira conjugação, certo? Cantar, falar, estudar, comprar, todos esses verbos são verbos de primeira conjugação. Legal? São os verbos terminados em AR. Esse A que determina que o verbo seja de primeira conjugação, esse A é a vogal temática. Vogal temática. A vogal temática é que determina a conjugação. Entender os verbos terminados em ER, né? Vamos lá. Entender, ler, crer, fazer, vender, beber, comer. São verbos de segunda conjugação. Porque é a vogal temática. Legal? Contrair é um verbo de terceira, porque I é a vogal temática. Ou seja,
partir, admitir, conseguir, abrir, são todos verbos de primeira conjugação. São aqueles verbos terminados em IR. Então, I é a vogal temática. A vogal temática, lógico, a vogal temática é aquela vogal que determina a conjugação do verbo. Os verbos terminados em AR são verbos de primeira conjugação. Os verbos terminados em ER são os verbos de segunda conjugação. Os verbos terminados em IR são os verbos de terceira conjugação. Beleza? Esses AE são os radicais. E aí vem uma informação que eu considero fundamental. Gente, prestem muita atenção a essa pergunta que eu vou fazer agora. O radical dos verbos vai até que letra? Vamos tentar lembrar lá os nossos tempos de escola. O radical dos verbos vai até que letra? Vai até a última letra. Vai até a última letra antes da vogal temática? Ou vai até a última consoante antes da vogal temática? Vai até a última letra antes da vogal temática ou vai até a última consoante antes da vogal temática? Dessa vogal que determina a conjugação do verbo. Vai até a última letra. Vai até a última letra. Tá? Então, estudar. A é vogal temática. Certo? Esse A é que determina que o verbo seja de primeira conjugação. O radical vai até a letra D de dado. Estudar. Até a letra D. Estude. Caiu na consoante D. Tudo bem, não tem problema. Vai até a última letra. Se cair em consoante, caiu. Se cair em vogal, caiu também. Não tem problema nenhum. Verbo entender. É um verbo de segunda conjugação. É vogal temática. Certo? Se é vogal temática, o radical vai até a letra D. Novamente, coincidência. Porque se fosse beber, por exemplo, é um verbo de segunda conjugação. É vogal temática, o radical iria até a letra B de bola. Sem problemas. Contrair é um verbo de terceira conjugação. Igual a partir, igual a admitir. Essa última vogalzinha aqui, ir, né, contrair, é esse I que determina que o verbo seja de terceira conjugação. O radical do verbo vai até a última letra antes da vogal temática. Se cair em consoante, beleza, caiu. Mas se cair em vogal, caiu também. Por que eu não coloquei partir, por exemplo, que quase todo mundo coloca? Partir é um verbo de terceira conjugação? Sim. Por quê? Porque I é vogal temática, o radical é a letra T. Mas por que eu coloquei contrair, não partir, abrir, admitir? Porque eu justamente queria mostrar isso. Tá? A, E, I são as vogais temáticas. Então, em contrair, I é vogal temática. O radical vai até a última letra. Se tiver que cair em consoante, como em partir, que cai na letra T, beleza. Em abrir, I é vogal temática, cai na letra R, na consoante R, beleza. Mas se tiver que cair na vogal A, tranquilo também. Então, o radical dos verbos, gente, o radical dos verbos vai até a última letra antes da vogal temática. Essa informação parece bobinha. Bobinha, mas não é. Não é. Certo? Não é uma informação bobinha. Não é não. Se tiver que cair em consoante, beleza. Mas se tiver que cair em vogal, caiu. Por incrível que pareça, essa é a informação mais importante. Tá legal? Gente, é um assunto bobo. Olha só. Vou escrever aqui. Canto. Que verbo é esse? Cantar. É o verbo cantar. É um verbo de primeira conjugação. A é vogal temática. Certo? Cantar. É um verbo de primeira conjugação. A é vogal temática. O radical vai até que letra? Até a última letra antes da vogal temática. Certo? Então vai até a letra T. Cante. Legal? Ótimo. Então o radical vai até a letra T. Cante. Beleza. Qual é a sílaba tônica? Eu canto. Olha lá, gente. Por incrível que pareça, esse elemento é importantíssimo. Identificar a sílaba tônica dos verbos. É isso que eu preciso. Eu canto. Qual é a sílaba tônica? Canto. Esta sílaba tônica está dentro ou fora do radical?
Olha lá, o radical é cante. A sílaba tônica é can. Está dentro do radical cante. Se está dentro do radical cante, é risotônico. Rosenthal é isso mesmo. É tão bobo assim? É, por incrível que pareça. Tá? Eu cantarei. Eu cantarei. Radical. Verbo é cantar, né? Cante. A é vogal temática. Radical vai até a última letra. Verbo cantar. Vai até a última letra antes da vogal temática. Cante. Beleza? Maravilha. Qual é a sílaba tônica? Cantarei. Cantarei. Qual é a sílaba tônica? Rei. Esta sílaba tônica está dentro ou fora do radical? Radical é cante. A sílaba tônica rei está fora. É arrisotônico. Se é arrisotônico, tá? É porque está fora do radical. Cantamos. Cantamos. Radical. Cante. Agora vamos lá. Vamos identificar a sílaba tônica. Cantamos. Cantamos. Tá? Gente, é lógico que na hora da prova vocês vão fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Mas vocês vão fazer isso mentalmente. Você não vai gritar na aula, na prova. Cantamos! Não, não vai fazer isso. Mas você vai pensar nisso. Você vai pensar nisso. Certo? Sílaba tônica. Tam. Cantamos. Sílaba tônica. Tam. Rosenthal agora tem uma letra dentro e uma letra fora. E agora? E agora? Gente, para ser risotônico, tem que estar totalmente dentro do radical. Se houver uma letrinha fora, como a aqui, a letra A é arrisotônico. Então é uma forma arrisotônica. Gente, é isso. É simples pra caramba. É simples demais. Tá? Então risotônico tem que estar totalmente dentro do radical. É legal que a gente dê uma olhada aí que é radical, que é vogal temática. A gente fez uma lembrançazinha. E a risotônica que está fora do radical. Mesmo que haja uma parte dentro do radical, se houver uma letrinha fora, já é arrisotônico. Beleza? Maravilha. Vamos agora ao que interessa. Essa informação que nós trabalhamos, formas risotônicas e arrisotônicas, essa informação, gente, nós vamos agora passar para as formas verbais, para o que me interessa. São os verbos terminados em EAR e IAR. Tá? O que acontece com os verbos terminados em AR? Vamos começar pelos verbos terminados em AR. O que acontece? Esses verbos, todos os verbos, repito, todos os verbos terminados em EAR sofrem o acréscimo da letra I, mas só nas formas isotônicas. Foi aquilo que eu disse para vocês. Aquela informação que vocês aprenderam ali não era fim. Nunca vi ninguém cobrar o que é uma forma risotônica ou risotônica. Mas é importante você saber aquilo para poder resolver essas questões de flexão dos verbos terminados em EAR e IAR. Aquilo era trampolim para a gente chegar a isso aqui. Tá? E uma coisa importante, gente, uma coisa importante que eu quero lembrar a vocês. Isso que eu estou falando sobre os verbos terminados em EAR serve para todos os verbos terminados em EAR. Todos, sem exceção. Então, serve para o passear, que está aqui embaixo, serve para nomear, serve para o frear, serve para cear, serve para nortear, desnortear, grampear, e assim vai. Todos os verbos terminados em AR. Se você inventar um verbo terminado em EAR, bundear. Você inventou um verbo, não existe o vagabundear, né? Então, vamos lá, o bundear. Tá.
cai nessa regra. Se o verbo é terminado em EAR vai cair nessa regra. Então, todos os verbos. Tem até uma questão linda com o verbo macaquear. Macaquear no sentido de imitar os outros. A questão é muito interessante. Tá legal? Verbo terminado em EAR. Se é verbo terminado em EAR, mesmo que seja uma palavra nova, um neologismo, você vai ter que aplicar essa regra. Tá legal? Vamos lá, vamos raciocinar juntos. Tá? Esses verbos todos, nomear, frear, passear, cear, nortear, desnortear, grampear, tá? Grampear, de grampo. São todos eles terminados em EAR. Certo? Se todos eles são verbos terminados em EAR, são todos eles verbos de primeira conjugação. Todos eles verbos de primeira conjugação. Então, A é vogal temática. Certo? São terminados em AR. Aí vamos relembrar aquela informaçãozinha que eu falei para vocês. Olha, essa informação parece que é bobinha, mas não é. Ela vai ser fundamental para a resolução de questões. Isso é fundamental. Vamos lá. O radical dos verbos vai até que letra? Vai até a última letra antes da vogal temática ou vai até a última consoante antes da vogal temática? Vai até a última letra. Vai até a última letra antes da vogal temática. Certo? Então, nomear, olha lá, vogal temática A, o radical vai até a letra E, incluindo a letra E. Frear, vai até a letra E. Cear, vai até a letra E. Nortear, vai até a letra E. Nomear, olha, nomear já coloquei aqui. Pentear, verbo pentear, vai até a letra E. Tranquilo? Maravilha. Então, são todos esses verbos terminados em AR. O radical vai até a letra E, incluindo a letra E. Passear é um verbo de primeira conjugação. A é vogal temática. O radical vai até a letra E, inclusive. Certo? Bom, vamos lá. Eu passeio. Eu passeio. Qual é a sílaba tônica? C. Se a sílaba tônica é C, está dentro ou fora do radical? Está dentro do radical. Se está dentro do radical, é uma forma risotônica. É uma forma risotônica. Se é uma forma risotônica, o que eu sou obrigado a fazer? Eu acrescento a letra I nas formas risotônicas. O certo é eu passeio. Eu nomeio. Eu acrescento a letra I. Vamos lá. Tu passeias. Sílaba tônica. Tu passeias. Tu passeias. Qual é a sílaba tônica? C. Dentro ou fora do radical? Dentro também. O que eu faço? Também acrescento a letra I. Ele passeia. Ele passeia. Qual é a sílaba tônica? C. Também é risotônico. Também acrescento a letra I. Preste atenção agora. Nós passeamos. Nós passeamos. Qual é a sílaba tônica? É o A. Opa! Um verbo de primeira conjugação terminado em AR. Esse A é que determina que seja um verbo de primeira conjugação. Então, esse A é a vogal temática. Se esse A é a vogal temática, é uma forma o quê? Arrisotônica. Se é uma forma arrisotônica, eu não acrescento a letra I. Eu só acrescento a letra I nas formas risotônicas. Vós passeais. Passeais. Qual é a sílaba tônica? As. Também é arrisotônico. Não acrescento a letra I. Legal? Eles passeiam. Passeiam. Sílaba tônica. C. Eu acrescento a letra I. É uma forma risotônica. Beleza? Maravilha.
Vamos lá. Presente subjuntivo. Lembra-se do bizu do presente subjuntivo? Maria quer que... Porque, na realidade, gente, a dúvida que as pessoas têm são nesses dois tempos. Presente cativo e presente subjuntivo. Vamos lá. Passei. Vamos lá. Maria quer que eu passei. Passei. Qual é a sílaba tônica? C. Risotônico. Eu acrescento a letra I. Maria quer que tu passeis. Qual é a sílaba tônica? C. Também é risotônico. Também acrescento a letra I. Maria quer que ele passeie. Qual é a sílaba tônica? C. Risotônico. Também acrescento a letra I. Maria quer que nós passeemos. Passeemos. Qual é a sílaba tônica? E. É ar risotônico. Eu não acrescento a letra I. Maria quer que vós passeeis. Passeeis. Qual é a sílaba tônica? Eis. Ar risotônico. Não acrescento a letra I. Maria quer que eles passeiem. Passeiem. Sílaba tônica C. Risotônico. Eu acrescento a letra I. Gente, não é difícil. Em relação aos verbos terminados em ar, gente, malandragenzinha que eu vou ensinar para vocês agora. A dúvida toda que as pessoas têm é se o verbo nomear, por exemplo, nomear, passear, pentear, tem ou não acréscimo da letra I. Por exemplo, qual é o certo? É nomeio ou nomeo? Certo? É nomeio ou nomeo? Certo? Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos raciocinar. Quando o cara colocar a letra I, por exemplo, nomeio já veio com a letra I. Você finge que o I não existe. Aí você pensa, vamos lá. Use o seu ouvido. Eu nomeio. Eu nomeio. Qual é a sílaba tônica? Me. O verbo é nomear. É um verbo de primeira conjugação. Verbo nomear. Tá? A sílaba tônica vai até a última letra antes do A. Então vai até a letra E, inclusive. Nomeio. Qual é a sílaba tônica? Me. Opa, é risotônico. Então eu tenho que acrescentar a letra I. O certo é com I. E não sem I. Legal? Agora, vamos lá. A dúvida toda é se esse I existe ou não. Vamos pronunciar a palavra. Nomeou. 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 Qual é a sílaba tônica? Ou. Se a sílaba tônica é ou, está fora do radical. Se está fora do radical, não poderia ter essa letra I. Ou seja, a forma correta é nomeou sem I. Gente, é muito simples. Se você fizer isso, você vai acertar todas as formas verbais. Agora, o fundamental realmente é identificar a sílaba tônica. Se você tem dificuldade de identificar uma sílaba tônica, tá? Complica um pouquinho. Tá? Mas, gente, pelo amor de Deus, é um assunto que a gente aprende lá na escola, lá no primário, né? As primeiras séries da escola. Galera, maravilha. Vamos lá, vamos agora falar sobre os verbos terminados em IAR. Tá? Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Em relação aos verbos terminados em EAR, esse que a gente acabou de ver, essa regra serve para todos os verbos terminados em AR. Todos, sem exceção. Todos. Todos os verbos terminados em AR. Todos, sem exceção. Beleza? Maravilha. Inclusive aqueles que você inventar na hora. Se você inventar um verbo terminado em EAR, vai ser inserido naquela regra. O que eu vou ensinar agora não serve para todos os verbos terminados em EAR. O que eu vou ensinar agora serve só para um grupinho. Um grupinho. Tá? Porque os outros demais verbos são regulares. Tá? A gente vai falar sobre isso já já. Tá? Agora, os verbos mediar, ansiar, remediar
incendiar, odiar e intermediar, só esses 6 chamam a atenção de vocês. Só esses 6. Somente esses 6 sofrem o acréscimo da letra E nas formas risotônicas. Os demais não sofrem. Eu vou chamar a atenção de vocês várias vezes sobre isso. Então, repetindo, o que nós falamos sobre os verbos terminados em EAR serve para todos os verbos terminados em EAR. Todos. O que eu vou falar agora não serve para todos os verbos terminados em EAR. Só para esse grupinho de verbos que, aliás, ficou muito famoso por um bizu, né? Que é mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Que é o bizu do Mário. Bizu do Mário. Por favor, sem perguntas indecentes. Tá? Mas aí, né, o problema é que, além desses do Mário, ainda tem o intermediar. Aí você poderia falar I, Mário, Mário I. Na realidade, o intermediar é derivado do mediar, né? Intermediar. Então, mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar e intermediar. O que acontece com esses 6 verbos? E só com esses 6? Eles sofrem o acréscimo da letra E nas formas risotônicas. Legal? Nas formas risotônicas. Mas só esses verbos. Legal? Então, o verbo mediar. Eu vou conjugar aqui no presente do indicativo. Eu medio. Que verbo é esse? Mediar. Aliás, uma perguntinha para vocês. Esses verbos todos, mediar, ansiar, remediar e tal, são todos eles verbos de primeira conjugação, não são? São todos eles terminados em AR. Então, o radical vai ter que letra? Radical vai ter que letra? Vai ter a letra I, inclusive. Então, o radical vai ter a letra I, inclusive. Sempre chamando atenção. O radical vai até que letra? Vai até a última letra ou até a última consoante antes da vogal temática? Vai até a última letra antes da vogal temática. Então, vai ter a letra I, inclusive. Então, remediar. Tá? Aliás, o que eu vou conjugar aqui serve para o mediar e para o remediar. Dá no mesmo. Vamos lá. Não sei se está certo, não sei se está errado. Mas se estiver correto, medio. Medio. Qual é a sílaba tônica? Eu medio. Eu medio. Qual é a sílaba tônica? Di. Está dentro do radical. É uma forma risotônica. Se é uma forma risotônica, o que eu faço? Eu acrescento a letra E. Ai, Rosenthal, é horrível, é muito feio. Dane-se. Feio é você errar a questão na hora da prova. Feio é você não ter o seu contra-cheque. Então fica lindo, medeio. É eu medeio, eu remedeio, eu anseio, eu intermedeio. Legal? Então, olha lá. Se a forma verbal fosse medio, qual é a sílaba tônica? Di. Di está dentro do radical, vai até a letra I, inclusive. Certo? Se está dentro do radical, é uma forma risotônica. Se é uma forma risotônica, o que eu faço? Eu acrescento a letra E. Vamos lá. Tu medias. Qual é a sílaba tônica? Di. Medias, sílaba tônica de. Ah, é a vogal temática. Você vê que o radical que a sílaba tônica está dentro do radical. Se está dentro do radical, é uma forma risotônica. Eu acrescento a letra E. Medeias. Ai, Rosenthal, mas é muito feio. Repito, feio é você não passar no concurso. Então, tu medeias, tu remedeias, tu anseias, tu intermedias, e assim vai, tu incendeias. Mesma coisa, media, sílaba tônica, de. Risotônico, eu acrescento a letra E. Perfeito. Tá? Ele medeia, ele remedeia, ele incendeia. Nós mediamos com a sílaba tônica. Ah, opa, agora caiu na vogal temática, não é o verbo de primeira conjugação? Mediar, não é terminado em AR? Opa, caiu fora do radical.
Se caiu fora do radical, eu vou apagar o bizu do Mário aqui. Tá? É uma forma arrisotônica. Certo? É uma forma arrisotônica. Se é uma forma arrisotônica, eu não acrescento a letra E. O certo é mediamos, não é medeiamos. Mediamos. Mediais. Qual é a sílaba tônica? Ais. Arrisotônico. Não acrescento a letra E. Eles mediam. Qual é a sílaba tônica? De. Risotônico. Eu acrescento a letra E. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Verbo mediar ou remediar, tanto faz, né? Cai no mesmo caso. Maria quer que eu medie. Medie. Sílaba tônica. De. Risotônico. Acrescento a letra E. Medeie. Ai, Rosentão é muito feio, mas é o certo. Intermedeie. Maria quer que tu medies ou medeies? Vamos lá. Medies. Qual é a sílaba tônica? De. Isotônico. Acrescento a letra E. Maria quer que ele medie. Sílaba tônica. De. Risotônico. Acrescento a letra E. Maria quer que nós mediemos. Opa, agora a sílaba tônica é esse E aqui. Está fora do radical. Radical vai ter a letra I. Então é uma forma arrisotônica. Não acrescento a letra E. Maria quer que vós medieis. Qual é a sílaba tônica? Eis. Também fora do radical. Não acrescento a letra E. Não é medieis. Não, medieis. Maria quer que eles mediem. Mediem. Sílaba tônica. De. Risotônico. Eu acrescento a letra E. Algumas perguntas que normalmente são feitas para mim. Rosenthal, eu percebi que é só a primeira do plural e a segunda pessoa do plural, tá, que são formas arrisotônicas. Sim, em relação ao presente cativo e presente subjuntivo, sim. É verdade. As demais formas, primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular e terceira do plural, no presente cativo e no presente subjuntivo, são formas risotônicas. Perfeito. Bom, vamos lá. Só para a gente olhar. Por exemplo, o verbo remediar. Qual é o certo? Vamos lá. Remediem ou remedeiem? Vamos lá. O verbo remediar é um verbo, minha dúvida toda, porque em relação aos verbos terminados em e-ar, a dúvida toda é se eu tinha que acrescentar a letra I ou não, né? Em relação aos verbos terminados em ar, a dúvida é se acrescentava a letra I ou não. Agora, em relação a esses verbos terminados em iar, a minha dúvida é se eu acrescento a letra E ou não. Certo? Se eu acrescento a letra E ou não. Então, a minha dúvida é se esse Ezinho aqui, remedeiem, se esse E aqui, existe ou não. Tá, pronuncio a palavra sem a letra E. Remediem, remediem. Qual é a sílaba tônica? De. Está dentro ou fora do radical? O verbo é remediar. A é vogal temático. O radical vai ter a letra I, inclusive. Então, está dentro ou fora? Está dentro. Se está dentro do radical, eu sou obrigado a acrescentar a letra E. O certo é remedeiem. Então, isso aqui está errado. Tá legal? Agora, qual é o certo? Vamos lá. É remediei ou remediei? Qual é o certo? Vamos pronunciar a palavra. A gente sempre pronuncia sem a letra E. Remediei. Qual é a sílaba tônica? Remediei. Sílaba tônica, ei. Está fora do radical. Se está fora do radical, não poderia ter essa letra E.
Gente, é muito simples mesmo. É só identificar a sílaba tônica. Legal? Gente, só chamo a atenção de vocês. Já a gente vai entrar nos exercícios. A parte teórica foi uma parte longa, tentei mastigar o máximo possível. A gente ainda vai fazer uma porção de palavras para ver como é que é a forma correta, qual é a forma incorreta. Legal? Só que uma coisa que eu não posso deixar de comentar. O que eu ensinei em relação aos verbos terminados em EAR serve para todos os verbos terminados em EAR. Em relação aos verbos terminados em IAR, tá? Isso que nós falamos, esses 6 verbos são as exceções. Praticamente são os que caem em prova. Tá legal? Os outros verbos terminados em IAR são verbos regulares, como aqui está. Os demais verbos terminados em IAR são todos eles regulares. Se você pegar o cantar como modelo, tá? Lógico que o radical vai ter a letra I. Então, por exemplo, vamos lá. Arriar, variar, tá? E assim vai. Principiar. Um verbo legal, interessante. Parodiar. Cara, são tantos. Pronunciar. Todos os demais verbos. Outro verbo importante que cai em prova muito e que derruba muita gente. Maquiar. Primeiro que não é maquiar, é maquiar, é com I. Maquiar. Gente, esses verbos todos terminados em iar, premiar, tem mais, negociar. Tá? Negociar. Nenhum desses verbos vai sofrer acréscimo da letra E. Gente, como eu falei, em relação aos verbos terminados em EAR, tudo que nós falamos em relação aos verbos terminados em EAR serve para todos os verbos terminados em EAR. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Legal? Agora, o que eu ensinei em relação aos verbos terminados em EAR, só vão sofrer o acréscimo da letra E. Só vão sofrer o acréscimo da letra E aqueles 6 verbos: mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar e intermediar. E acabou. Os demais verbos não sofrem o acréscimo da letra E. Tá? Então, por exemplo, voltando aqui, eu medeio, eu remedeio. Todos eles sofrem acréscimo da letra E. Eu medeio, eu remedeio, eu intermedeio e assim vai. Esses 6 verbos sofrem acréscimo da letra E. Os demais não. Eu medeio, mas não é eu vareio. Não é eu arreio, é eu arrio. Tá? Eu maquio, não é eu maqueio. É ele medeia, é ele remedeia, é ele incendeia, ele odeia. Esses 6 verbos vão sofrer o acréscimo da letra E. Esses 6 verbos. Mas ele odeia, mas ele parodia. Ele maquia. Cara, ele arria as cartas. Ele negocia. Tá? Maria quer que eu medeie, que eu remedeie, que eu incendeie, que eu anseie. Todos esses 6 verbos, vão sofrer acréscimo da letra E. Os demais não. Então anseie, remedeie, intermedeie. Tá legal? Mas não é arreie, é arrie. Gente, aí vareia não, né? Pelo amor de Deus. Tá? Ele odeia, ele intermedia, ele remedeia, mas ele varia. Tá? Não é vareia, não existe vareia, pelo amor de Deus. E cuidado com parodiar, gente. Parodiar é outro verbo muito perigoso. Tá? Ele odeia, ele remedeia, ele intermedia, mas ele parodia. O parodiar não sofre o acréscimo da letra E. Não é, tá? Ele odeia, ele remedeia, ele intermedia, mas ele premia, né? Premeia. Tá? Ele negocia. Então, gente, o acréscimo da letra E só serve para aqueles 6 verbos.
6. Então, o que eu ensinei em relação aos verbos terminados em EAR serve para todos. O que eu ensinei em relação aos verbos terminados em IAR só serve para esse grupinho de verbos. Os demais não sofrem o acréscimo da letra E. Não sofrem. Então, cuidado que o verbo variar, principiar, iniciar, que não está aí, tá? Que eu não coloquei, não escrevi, né? Mas parodiar me mete um medo tremendo, cara. Porque odiar, mediar, intermediar, todos sofrem acréscimo da letra E. Parodiar, não. Tá? Verbo arriar, cara, canso de ver. Né? Duas pessoas jogando carta, aí um colega fala pro outro, um amigo joga, fala pro outro, ai, poxa, arreia as cartas aí. Arreia as cartas aí. Não, é arria. Mas, Rosenthal, eu já ouvi falar em arreia. Sim, mas aí é o verbo arrear. Existe o verbo arriar, que é no sentido de baixar, de descer. Desce as cartas aí. Certo? E tem o verbo arrear, que é de colocar arreios em cavalos. Aí cai no caso os verbos terminados em EAR. Mas o que a gente usa no dia a dia não é arrear, né? Até porque a gente não tem uma vida tão rural assim. Certo? No sentido de colocar arreios, é arrear. Aí cai nessa regra. Arrear. Mas o arriar, no sentido de baixar, de descer, esse não sofre o acréscimo da letra E. Beleza? Gente, vamos lá. Eu até coloquei o verbo aqui. Por exemplo, se for o verbo arrear, isso aqui está certo. Né? Maria quer que eles nomeiem. Maria quer, né? Verbos terminados em EAR. Se for o verbo arrear, certo? Ele sofreu o acréscimo da letra I nas formas risotônicas. Tiro a letra I. Arrei! Sílaba tônica, arre. Eu acrescento a letra I. Beleza. Mas se for o verbo arriar, no sentido de descer, isso aqui está errado. Porque aí, olha lá, aí o acréscimo da letra E. Maria quer que eles arriem. O verbo arriar não sofre. Tá? Em relação aos verbos terminados em IAR, somente aqueles 6 verbos é que vão sofrer o acréscimo da letra E. Odiar, aliás, odiar, gente, é até uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Muita gente usa o verbo odiar, como paradigma para os demais verbos. Então, eu odeio, tu odeias, ele odeia, odiamos, odiais, odeiam. Aí você fala, né? Se você souber o verbo odiar de cabo a rabo, você vai saber os demais. Os demais 5, né? São 6 no total. O odiar e os outros 5. Então, se é eu odeio, eu medeio, eu remedeio, eu intermedeio, eu anseio. Né? Eles odeiam, então eles remedeiam, eles intermediam, eles anseiam e assim vai. Legal? Então, Maria quer que eles odeiem. Gente, finge que o E não existe, né? O verbo odiar é um verbo de primeira conjugação, a é vogal temática, finjo, né? A dúvida toda se eu acrescento a letra E ou não. Odiem, odiem. Qual é a sílaba tônica? De. Está dentro ou fora? Dentro. Risotônico. Eu acrescento a letra E. Essa forma verbal está correta. Parodiar. Parodiar não sofre o acréscimo da letra E. Só. Então, é o verbo parodiar. Os demais verbos terminados em IAR não podem sofrer o acréscimo da letra E. Legal? Maravilha. Odiamos. Odiamos. Qual é a sílaba tônica? A. É a risotônico. Se é a risotônico, esse aqui nem me cria problemas. Não acrescento a letra E. Parodiar. Já não acrescentamos a letra E mesmo, então já está certo. Tá? Titubeiam. Aí é o verbo titubear. Titubear. É um verbo de primeira conjugação. O radical vai até a letra E, inclusive. A minha dúvida, acrescento ou não acrescento a letra I? Titubeiam. Qual é a sílaba tônica? B. Está dentro ou fora do radical? Dentro. Então, é uma forma risotônica, realmente eu tenho que acrescentar a letra I. Titubeamos. Qual é a sílaba tônica? A. Opa, sílaba tônica é A.
Se a sílaba tônica é A, isso é uma forma arrisotônica. Se é uma forma arrisotônica, eu não poderia ter acrescentado a letra E. O certo é titubeamos. Eu pulei aqui o intermedeia. Intermedeia é um daqueles 6 verbos. Mediar, ansiar, remediar, incendiar. Odiar e intermediar. Intermedeia. Finge que o E não existe. Intermedia. Qual é a sílaba tônica? Di. Está dentro do radical? Sim. É uma forma risotônica. Eu tenho que acrescentar a letra E. Titubeou. Titubeou. Olha lá, voltamos ao verbo titubear. Titubeou. Qual é a sílaba tônica? Ou. Se a sílaba tônica é ou, eu posso acrescentar a letra I? Não. É arrisotônico. E ele realmente não acrescentou. Titubeio. Titubeio. Qual é a sílaba tônica? B. Está dentro ou fora do radical? Dentro. É uma forma risotônica. O que eu faço? Acrescento a letra I. Titubeia. Titubeia. Qual é a sílaba tônica? B. Se a sílaba tônica é B, é uma forma risotônica. Eu tinha que acrescentar a letra E. O certo é titubeia. Titubeamos. Vamos lá. Titubeamos. Qual é a sílaba tônica? É o A, que é a própria vogal temática. Então é arrisotônico. Se é arrisotônico, eu não podia ter a letra I. O certo é sem a letra I. Titubeamos. Titubeamos. Maravilha, galera. Vamos agora para os exercícios, para as questões. Tá legal? Maravilha, 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 maravilha. Então, olha só. Vamos ler o comando da questão. A série em que um dos verbos segue padrão de conjugação diverso do padrão do verbo destacado em... Uma coisa é ratearmos. Ratearmos é o verbo ratear. Só que aqui essa questão, gente, certo? É um verbo terminado em EAR. Você sabe que os verbos terminados em EAR sofrem o acréscimo da letra I nas formas isotônicas. Só que ele pega nessa questão, essa questão é uma das mais complicadinhas, porque ele bota tudo num bolo só. O caso dos verbos terminados em EAR e o caso dos verbos terminados em IAR. Ou seja, na realidade, no caso dos verbos terminados em EAR, o que acontece? Você acrescenta a letra I ao radical, certo? No caso dos verbos terminados em IAR, só aqueles 6 verbos, mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar e intermediar, que sofrem o acréscimo da letra E. Então, no fundo, o que ele está querendo dizer? Qual é o que não sofre alteração? Qual é que vai ser um verbo regular, que não vai sofrer alteração? Tá? Todos os verbos terminados em EAR sofrem alteração. Todos terminados em EAR sofrem alteração. Beleza? E os verbos terminados em IAR? Só aqueles 6. Então, basicamente é isso. Olha lá. Grampear é terminado em EAR. Ansiar e odiar está na lista dos 6. Está na lista dos 6. Né? Mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar e intermediar. Então está na lista dos 6. Bom, vamos lá. Mediar também está na lista dos 6 verbos que sofrem o acréscimo da letra E. Recensear, terminado em EAR. Mapear, também terminado em EAR. Sortear, terminado em EAR. Lisonjear, terminado em EAR. Incendiar está na lista dos 6. Certo? Mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar e intermediar está na lista dos 6 que sofrem o acréscimo da letra E. Bobear é terminado em ar? É. Então, atear fogo, é com E, sofre acréscimo da letra I. Todos os terminados em ar, todos têm alteração no radical acrescentando a letra I. E o remediar é um dos 6, né? Mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar e intermediar. Beleza. Custear é um verbo terminado em EAR. Beleza. Pentear é um verbo terminado em EAR. Todos esses, todos os terminados em EAR, vão sofrer o acréscimo da letra I. Arriar não é terminado em EAR.
nem está na lista daqueles 6 verbos. Aqueles 6 verbos são mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar e intermediar. Então, é esses 6 verbos. Olha o que ele está pedindo. Um dos verbos segue padrão de conjugação diverso. Diverso significa diferente do padrão. Então, é o único que não sofre alteração. É o arriar. Você não pode acrescentar nenhuma letra ao radical. Tá? Então, a resposta é essa, porque um dos verbos, no caso, é o arriar. Questão número 2. Vamos lá. Maravilha. O verbo corretamente flexionado está... Bom, vamos lá. Temos aqui uma porção de verbos que vocês sequer viram. Mas a informação que vocês receberam hoje já é suficiente para você acertar a questão. Já é suficiente. O verbo conter está errado. As tropas americanas não... É o verbo conter, que se deriva do verbo ter. Eu tive, tu tiveste, ele teve, tivemos, tiveste, tiveram. Se é tiveram, certo é contiveram. Eu vou pular a letra B, que a resposta já eu falo. Nazistas se proporam. Propor é dose, né? Até o ouvido contesta essa frase. É o verbo propor, que se deriva do verbo pôr. Eu pus, tu puseste, ele pôs, pusemos, puseste, puseram, puseram, propuseram. O problema que sobreviu... Gente, o verbo sobrevir se deriva do verbo vir. Eu vim, tu vieste, ele veio. Se ele veio, o problema que sobreveio. Letra E. Os invasores do Iraque não antevieram. É o verbo antever, que se deriva do verbo ver. Eu vi, tu viste, ele viu. Vimos, vistes, viram. Viram, anteviram. Então, a resposta é realmente a letra B de bola. Gente, que verbo é este? Contrabandear. Contrabandear. Vou até escrever aqui. Contrabandear. Escrevi aqui no fim. É um verbo de primeira conjugação. A é vogal temática. A minha dúvida toda, radical vai até a letra E, inclusive, contrabander. Minha dúvida é se a gente acrescenta ou não a letra I. Se a gente acrescenta ou não a letra I. Certo? Se é contrabandeiam ou contrabandeiam, como está escrito. Bom, vamos lá. Eu vou escrever sem a letra E. Contrabandeiam. Vamos pronunciar a palavra. Contrabandeiam. Contrabandeiam. Qual é a sílaba tônica? D. Está dentro ou fora do radical? Dentro. Então, se é dentro, é uma forma risotônica. Se é risotônica, eu tenho que acrescentar a letra E. Como está aqui. Perfeito. É essa a resposta. Olha a questão que eu falei para vocês. Verbo macaquear, gente. Macaquear, né? No sentido de imitar, ou no sentido de debochar. Né? Tá? E o que ele pede nessa questão? A flexão do verbo macaquear está em desacordo, ou seja, ele quer errada. Gente, eu vou fazer da letra E para cima. Macaqueiam, macaquear. Antes de mais nada, né? Vamos lá. Macaquear é um verbo de primeira conjugação. A é vogal temática. O radical vai ter a letra E, inclusive. Macaqueiam. Vou fingir que o I não existe. Macaqueiam. Qual é a sílaba tônica? Que é risotônico, então acrescento a letra I. Perfeito. Maria quer que eles macaqueiem. Vou fingir que a letra E não existe. Macaqueiem. Qual é a sílaba tônica? Macaqueiem. Que risotônico, acrescento a letra I. Perfeito. Letra C. Talvez macaqueemos. Macaqueemos. Opa! Sílaba tônica é E. Se a sílaba tônica é E, macaqueemos. Sílaba tônica está aqui. É A risotônico. Se é risotônico, eu não posso acrescentar a letra I. E ele não acrescentou.
Perfeito. Letra B de bola. Talvez o brasileiro macaqueia. 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 Sílaba tônica. Que. Risotônico. Acrescento a letra E. Perfeito. Bom, agora vamos lá. Vou arrumar um espaço aqui para escrever macaqueamos. Sem a letra E. Beleza? Eu vou aproveitar aqui lá no final. Macaqueamos. Macaqueamos. Qual é a sílaba tônica? A. Fora do radical. A risotônico. Se há risotônico, eu não posso acrescentar essa letra E. O erro está aqui. Está nessa letra Izinha aqui. Cara, é uma letrinha só a diferença entre o certo e o errado. É essa a resposta. Letra A. Maravilha, 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 maravilha. Questão número 4. Sabes que medeia, olha lá, ele odeia, ele intermedia, ele remedeia, ele medeia, corresponde à conjugação da terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo, do verbo mediar. Trata-se de um verbo irregular terminado em iar. Sim, esses 6 verbos são irregulares, eles sofrem acréscimo da letra E. Assinale a alternativa que apresenta um verbo com a mesma terminação e cuja conjugação é semelhante à do verbo odiar. Do verbo mediar. Gente, você sabe, são só esses 6 verbos. Mediar, ansiar, remediar, odiar e intermediar. São só esses 6 verbos. Então, os outros não sofrem o acréscimo da letra E. Copiar não sofre, agraciar não sofre, angariar não sofre, historiar não sofre. Daquela relação do Mário, né? Porque, Mário, ou imário, porque tem mais umzinho que é o intermediar, é o mediar, ansiar, remediar, intermediar, odiar. Aliás, aqui é o incendiar, perdão. Incendiar. E o izinho, que é o derivado. Na realidade, são só... Para ser muito sincero, gente, são só 4, né? Que é o mediar, ansiar, incendiar e o odiar. Por que eu falo que são só 4? Porque remediar e intermediar são derivados do mediar. Tá? Então, no fundo, são 4 e mais 2 que são os derivados do mediar. Juntando tudo, totaliza 6. Então, dessa relação de 5 verbos, o único que segue essa mesma regra do acréscimo da letra E é o verbo odiar. Beleza, galera? Vamos então para a questão número 5. Vamos lá, o que ele está pedindo? Considerando-se as características de flexão dos 2 grupos, né? Passeando no corpo, o verbo sublinhado, que ia ser passeando, pertence ao grupo dos verbos terminados em EAR, cuja flexão se faz com ditongação nas formas isotônicas. Nessa questão ele até fala, né, lá. Passeio, passeias, etc. Inclusive, gente, os substantivos seguem. Por que freio? O freio do carro é com I. Por que freio do carro é com I? Por quê? Porque é o verbo frear. Certo? Vem do verbo frear. É um verbo de primeira conjugação. A é vogal temática. O radical vai ter a letra E. Finge que o I não existe. Freio. Qual é a sílaba tônica? Fre. É uma forma risotônica, por isso que a gente acrescenta a letra I. A mesma coisa com o passeio. Até mesmo os substantivos seguem esse modelo. Legal? Maravilha. Então, os verbos terminados em AR sofrem o acréscimo da letra E. Paralelamente, há outro grupo de verbos terminados em IAR, entre os quais alguns não fazem ditongação. Alguns não fazem ditongação. Quais que fazem ditongação? Quais que fazem o EI? Ditongação. EI. São ditongo. Ditongação. Ditongo. EI. Tá? Quais são os 6 verbos que fazem? É aquele bizu do Mário, certo? Os demais não fazem. Ótimo. Então,
o tratamento que você tem que dar ao mediar, por exemplo, não pode ser o mesmo que você dá para o parodiar. Mediar, você acrescenta a letra E. Medeia, aí forma ei. Ei é um ditongo. Tá? Ele medeia, ele odeia, mas ele parodia. Maravilha. E aí o que ele pede nessa questão? A forma incorreta. Bom, o verbo arriar. O verbo arriar sofre o acréscimo da letra E. A gripe me arria, me deixa mal. Certo? Sofre o acréscimo da letra E? Não, não sofre. Então arria está certo. Se fosse odeia, a gripe me odeia. Tá? Mas a gripe me arria. Tá certo. Não sofre, o verbo arriar não sofre o acréscimo da letra E em momento algum. É bom que nós ceemos. Opa, aí é o verbo cear. Cear. É um verbo, aquele caso dos verbos terminados em ar. Certo? A é vogal temática, o radical vai ter a letra E. Ce. Vamos lá. Ceemos. Qual é a sílaba tônica? É esse aqui. Opa, está fora do radical. Se está fora do radical, não acrescento a letra E. Não acrescento a letra I, perdão. Então a letra B também está certa. Ansiam. Opa, esse é um dos casos. Ansiam. Está no bizu do Mário. Mediar, ansiar, remediar. Opa, esse aí pode sofrer o acréscimo da letra E. Certo? Ansiam. Qual é a sílaba tônica? Si. Opa, si. Verbo ansiar. É um verbo de primeira conjugação. Certo? A é vogal temática. Se está dentro do radical. Se está dentro do radical, é uma forma risotônica. Se é uma forma risotônica, anseiam. Eu tenho que acrescentar a letra E. O erro está aqui. O erro está aqui. É eles odeiam, eles intermediam, eles remediam e eles anseiam. O verbo variar não sofre. Aí varia, aí eles variam, não, pelo amor de Deus, variam. Tá? Eles variam. O verbo remediar está no bizu do Mário. Medeia, remedeia, intermedeia, é um dos casos, né? Mediar, ansiar, remediar. Ele odeia, ele remedeia. Finge que o E não existe. Remedia. Qual é a sílaba tônica? De. Está dentro ou fora do radical? Dentro. É uma forma riso a riso. Riso. Então eu acrescento a letra E. Perfeito. Ele remedeia. Maravilha, galera. Questão número 6. Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas intermedia. Tá? Se você lembrar o verbo odiar, ótimo, já resolve seu problema. Ou simplesmente, vem cá, intermediar. É um verbo de primeira conjugação. A é vogal temática. Certo? Então o radical vai ter a letra I, inclusive. Intermediam. Qual é a sílaba tônica? Intermedia, que é o que está aqui. Sílaba tônica é de. Está dentro ou fora? Dentro. É uma forma risotônica. Então, eu tenho que acrescentar a letra E. É um dos casos do bizu do Mário. Intermedia. Item 2. Mais de 10 nomes anseiam. Olha lá, anseiam é o verbo ansiar. É um dos verbos do bizu do Mário. Vamos fingir que o E não existe. Ansiam. Ansiam. Qual é a sílaba tônica? Si. Está dentro do radical. Se está dentro do radical, é uma forma risotônica. O que eu faço? Acrescento a letra E. Como aqui está. O certo é anseiam, como justamente está aqui. Perfeito. O item 2 está certo. Tá? O Supremo remedia. Remedia. Qual é a sílaba tônica? De. Riso a riso. Risotônico. Se é risotônico, eu tenho que acrescentar a letra E. O certo é remedeia. Então, os itens 1 e 3 estão errados. O certo é odeia, intermedeia, remedeia. A letra, o item 2, anseiam, está certo. Só o item 2.
Essa questão aqui é muito curiosa, gente. Eu sempre chamo a atenção, essa questão é extremamente perigosa. Por quê? Porque quando você vai fazer um concurso, quando você faz um concurso, você sabe que a prova é composta de questões difíceis, médias e fáceis. Tá? E algumas vezes aparecem algumas coisas ridículas que fazem você, digamos assim, relaxar. Não é? Esse item 1, progredir é progrede, é tão ridículo, tão ridículo. Progrede é dose para leão. É dose. Certo? Agredir é agride, progredir, obviamente, o país progride. É tão ridículo que o que acontece? O candidato se desarma. Beleza. Essa é a questão fácil. E aí o candidato sai do foco da questão. Realmente o item 1 é ridículo, mas a questão não é ridícula. A questão nesse item 1, ele coloca uma coisa absurda, o candidato perde nessa questão aquilo que é uma das coisas principais, que é o foco, que é a atenção. Porque, na realidade, essa questão aqui ela é feita para o candidato analisar as duas formas verbais seguintes. A última é tranquila. Transgredir é transgredir. Progredir é progride. Agredir é agride. Transgredir é transgride. Esse último aqui está obviamente certo. Então, o candidato que vem estudando, olha esse último item tranquilo. Mas o meu medo é de, ao olhar uma coisa tão absurda como o progrede, é ele relaxar. Ai, meu Deus, essa é a questão fácil. E aí ele faz a questão sem a atenção que ele deveria fazer, por estar relaxado. Gente, ansiar e remediar são aqueles, né? Mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar e intermediar são aqueles verbos, certo? Que sofrem o acréscimo da letra E nas formas isotônicas. Tem aquele ditongo, certo? Ansia, qual é a sílaba tônica? Olha lá. Ansiar, verbo de primeira, A é vogal temática, radical vai ter a letra I. Remediar também, verbo de primeira conjugação, A é vogal temática, radical vai ter a letra I. Ansia, qual é a sílaba tônica? Si. Si. Tá dentro ou fora? Dentro é uma forma risotônica, então eu tenho que acrescentar a letra E. O certo é ansia. Isso aqui está errado. Remediar e remedia, mesma coisa. Remedia, qual é a sílaba tônica? Di, também é risotônico. Se é risotônico, eu tenho que acrescentar a letra E. Isso aqui está errado também. O certo é remedeia. Então, na realidade, gente, essa questão aqui ela foi formulada para os dois itens intermediários, o ansiar e o remediar, que o certo é ansia e remedeia. Então, a única forma verbal correta é a última. Tá? Muita gente perdeu essa questão porque, sinceramente, eu me lembro, né, ter trabalhado com meus alunos, eles simplesmente relaxaram aí e deixaram de fazer análise do que teria que ser feito. Então, apenas uma está correta, que é a letra A. Questão número 8. Vamos lá. Das frases abaixo terminadas no infinitivo em ear e ar, aquela que está em desacordo com as normas de flexão. São poucos os medicamentos que remediam. Vamos fingir que o E não existe. O verbo remediar é um dos 6 verbos do bizu do Mário. Remediam. Qual é a sílaba tônica? Di. Dentro ou fora do radical? Dentro. Risotônico. Então acrescento a letra E. Perfeito. É preciso que se freie. Aí o verbo frear é um daqueles verbos terminados em EA. Aí todos sofrem o acréscimo da letra I. Vamos lá. Frear. Freie. Finge que aí agora eu vou fingir que a letra I não existe. Freie. Qual é a sílaba tônica? Fre. Dentro ou fora do radical? Dentro. Também é risotônico. Então eu acrescento a letra I. Está certo. Letra C. É importante que nós... Olha lá, que verbo é este? Recear. Recear. É um verbo de primeira conjugação. É um verbo terminado em AR.
certo? É um verbo terminado em AR. Legal? Ótimo. Então, a minha dúvida é se eu acrescento ou não a letra I. Vamos lá, vou fingir que o I não existe. Receemos. Receemos. Qual é a sílaba tônica? E. EA risotônico. Se é risotônico, eu não podia acrescentar a letra E. O certo é receemos, sem o I. É essa a resposta. É estimulante que se premiem. Que verbo é este? É o verbo premiar. É um verbo terminado em iar? É. Mas está na relação daqueles 6 verbos. Ansiar, remediar, intermediar, enfim, aqueles 6 verbos do bizu do Mário. Mediar. Não, não está. Então, se não está, eu não posso acrescentar a letra E. E ele não acrescentou. Repare que, Rosenthal, mas tem a letra E depois do I. Não, a minha dúvida é se eu posso acrescentar a letra E antes da letra I. Premeiem. Como é? Medeiem. Maria quer que eles medeiem, Maria quer que eles remedeiem, Maria quer que eles intermediem, mas não é Maria quer que eles premeiem. Por quê? Porque o premiar não sofre o acréscimo da letra E. Tá certíssimo. Tá? Só aqueles 6 verbos é que sofrem o acréscimo da letra E. Todos nós receamos. Qual é a sílaba tônica? Dentro ou fora do radical? Fora. Se está fora do radical, eu posso acrescentar a letra I? Não, e ele não acrescentou. Perfeito. Então, a única errada é a letra C. Maravilha! Vamos lá, questão número 9. Ele pede a opção incorreta. Gente, olha lá. Que verbo é esse? Olha lá. É o verbo arrear, está no sentido de colocar arreios? Não. É o verbo arriar no sentido de baixar, de descer. Tá? Descer os livros sobre os bancos. Baixar os livros sobre os bancos. Então, que verbo é este? É o verbo arriar. Certo? É um verbo terminado em iar. Mas se é um verbo terminado em iar? É. Mas esse verbo terminado em iar está naquela lista do bizu do Mário? Não, não está na lista do bizu do Mário. Eu posso acrescentar a letra E? Não, não posso. Não posso acrescentar a letra E. Então, ele quer a opção com erro. Nós já chegamos. É essa a resposta. O certo é que o cronista andarilho não arrie seus livros. Tá? Não coloque seus livros sobre os bancos. Agora aqui, olha lá, letra B é o verbo custear. Que é com A, que é com EA. Tá? É o verbo custear, é um verbo terminado em EAR. Certo? A é a vogal temática. Custe é o radical. Custeia. Qual é a sílaba tônica? T. Risotônico. Então eu tenho que acrescentar a letra I. Verbo incendiar é um dos verbos do bizu do Mário. Certo? Mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar e intermediar. É um dos verbos do bizu do Mário. Esses, né? Eles odeiam, eles remediam, eles intermediam, eles incendeiam. Maravilha. Mesma coisa, olha lá. Medeiam, na letra E. De uma calçada a outra, medeiam cerca de 20 metros. Eles odeiam, eles remediam, eles intermediam, eles medeiam. Agora, aqui já é o verbo negociar. É um verbo terminado em iar, sim, mas não está naquela lista do Mário. Negociar. Se o verbo negociar não está na lista do Mário, não sofre o acréscimo da letra E. Repare, Maria quer que ele odeie, Maria quer que ele medeie, remedeie, mas não é negocie, é negocie. Repare que não sofreu. Você tem uma letra E depois, mas não antes do I. Então, resposta letra A. Questão número 10. Olha lá. Observe a flexão do verbo mapear. É um verbo terminado em EAR. Tá? Em português, mapeiem. Olha lá. Por quê? Porque é uma forma risotônica. Ele acrescentou a letra I. Nesse sentido, pode-se afirmar que está incorreta a seguinte frase.
Não odeies. É o verbo odiar. Certo? Minha dúvida é odies ou odeies? Certo? Vamos lá. Odies. Vou fingir que o E não existe. Verbo odiar. O radical vai ter a letra I, inclusive. Odies. Qual é a sílaba tônica? De risotônico. Eu sou obrigado a acrescentar a letra E. Perfeito. Refrear vem do verbo frear. É com E. Certo? Então, refrear. Certo? É um verbo de primeira conjugação. A é a vogal temática. Radical vai até a letra E. Eu finjo que o I não existe. Refreia. Qual é a sílaba tônica? Fre. Risotônico. Acrescento a letra I. Perfeito. Não negocias. Opa, negociar não faz parte. É o verbo negociar. É terminado em iar e não em ear. É terminado em iar. Não sofre o acréscimo da letra E. Você não pode colocar essa letra E de jeito nenhum. Ele quer errada. É essa a resposta. Desnortear. Nortear. Desnortear. São verbos terminados em ear. Ear. Tá? Desnorteia. Finge que o I não existe. Desnorteia. Qual é a sílaba tônica? T. Risotônico. Se é risotônico, eu sou obrigado a acrescentar a letra E. Por fim, a letra E. Principia. É o verbo principiar. Gente, é um verbo terminado em iar, mas não está naquela lista do Mário. Então, não sofre o acréscimo da letra E, exatamente conforme aparece aqui. Perfeito. Perfeito. Por fim, nós vamos fazer a questão número 11. Gente, eu vou falar a verdade. Olha que aula aprofundada de verbos terminados em EAR e IAR. Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu recomendo que vocês assistam novamente a essa aula. Essa aula está muito rica. Tem muita informação. Tá? Eu tenho certeza que se você assistir essa aula, por exemplo, mais uma vez, refizer todos os exercícios, parar, porque você pode parar, você pode pausar. Aí você vai, acaba refazendo exercícios, vai, volta. Nunca mais você erra uma questão de flexão dos verbos terminados em EAR e IAR. Essa aula de flexão verbal é uma das aulas mais ricas já dada. Bom, vamos lá, a última questãozinha que ele pede, aqui está em desacordo. Desacordo, então, ele pede a errada. Certo? Olha lá, remedeia. É um daqueles casos do bizu do Mário. Ele odeia, ele medeia, ele intermedeia, ele remedeia. Beleza. Ai, Rosenthal, o som é horrível. Dane-se. Não quero nem saber. O importante é que você não erre nunca mais isso. A velhinha sempre ceia. É o verbo cear. É um verbo de primeira conjugação. A é vogal temático, radical vai até a letra E. Então, minha dúvida é se eu acrescento essa letra I ou não. Finge que o I não existe. Ceia. Ceia. Qual é a sílaba tônica? C. É risotônico. Eu acrescento a letra I. Beleza. Letra D de dado. Pronuncia. É o verbo pronunciar. É um verbo terminado em iar. Sim, é um verbo terminado em iar. Mas os verbos terminados em ar, repito, lembro sempre a vocês. Os verbos terminados em ar, eu acrescento a letra I nas formas isotônicas de todos os verbos terminados em ar. Em relação aos verbos terminados em ar, eu só acrescento a letra E daqueles 6 verbos. Os demais não. Pronunciar não está naquela relação de 6 verbos. Então eu não acrescento a letra E. Ele pronuncia. Tá certo. É ele remedeia, ele intermedeia, ele odeia, ele anseia, mas ele pronuncia. Pronunciar não está naquela relação de 6 verbos. Eu não acrescento a letra E. Agora, não arreie seus talheres, quer dizer, não desça seus talheres. É o verbo arriar. É o verbo arriar.
que eu falei o tempo inteiro aqui com vocês, gente? O verbo arriar não sofre o acréscimo da letra E. Não sofre. Se não sofre o verbo arrear, de colocar arreios em cavalos, aí tudo bem. É o verbo arrear, é um verbo terminado em ar. Só que aquilo, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com colocar arreios. Está no sentido de baixar, de descer. Então, o verbo arriar é um verbo terminado em ar. E não está naquela relação dos 6 verbos. Se não está naquela relação dos 6 verbos, eu não posso acrescentar essa letra E. O certo é não arrie seus talheres sobre a mesa, minha senhora. O erro está aqui. Beleza, galera? Maravilha, maravilha, maravilha. Pessoal, peço a vocês desculpas pelo fato de a aula de hoje não ser ao vivo. Tá legal? Em compensação, vocês tiveram uma aula extremamente rica, com informação pra caramba. Aula pra chuchu, né? Informação, exercício. A aula vai ficar disponível aí para vocês. Divirtam-se com essa aula. Vocês vão adorar, vão curtir bastante. Podem assistir novamente. Cara, então aproveitem. E na semana que vem, se houver dúvida em relação a alguma questão, eu estarei à disposição de todos aí. A semana que vem nós teremos aula normal, ao vivo, como sempre estamos fazendo. Tá legal, pessoal? Muito obrigado por tudo, pela noite maravilhosa, tá? E continuaremos sempre juntos. Um abraço para todos. Olá, pessoal. Aqui é o William Douglas, juiz federal, professor, escritor, também conhecido por muita gente aí carinhosamente como guru dos concursos. E eu estou aqui para falar sobre concurso. Eu tenho o privilégio de conhecer vários dos melhores professores de língua portuguesa desse país. Tá? Essa convivência de concurso, de editora ímpetos, de convívio com associações de concurseiros, de viagem, eu realmente sou um privilegiado. E dentre os melhores professores do país, nós temos um cara chamado Rosenthal. Olha, Marcelo Rosenthal é o cara, tá? Vocês realmente vão estar nas mãos dele com um dos melhores professores do país, alguém que eu confio, alguém que você pode ter certeza que vai fazer você chegar muito longe. Meu nome é Rodrigo Nunes, comecei a estudar para concurso público em 2008. Eu era analista de sistema, trabalhava com desenvolvimento de software e em determinado momento eu cansei da atividade privada e tentei buscar o sonho aí de ser policial, né? Escolhi essa carreira, que é uma carreira que eu sempre fui apaixonado, e decidi estudar para os concursos da área policial, aí, especificamente para a Polícia Rodoviária Federal. E quando eu comecei a estudar, uma das grandes dificuldades que eu tive foi na matéria de língua portuguesa. Eu tinha uma dificuldade absurda com interpretação, com sintaxe, com morfologia, e eu acredito que essa seja a dificuldade da maioria dos candidatos aí, uma das principais dificuldades que o candidato tem quando começa a estudar. Desde então eu busquei vários e vários professores para tentar aprender essa disciplina, até que eu encontrei um professor chamado Marcelo Rosenthal, que finalmente conseguiu me fazer entender o português, me ensinou efetivamente como é que eu começo a fazer uma questão, como eu começo qual é o ponto de partida para você resolver uma questão de português, e me ajudou bastante. Depois que eu fiz o curso com ele, que eu estudei com ele efetivamente, eu consegui passar no concurso da Polícia Civil, do Tribunal Regional do Trabalho, da Polícia Rodoviária Federal, onde eu exerço minhas atividades hoje, uma atividade brilhante, eu sou apaixonado. E é isso, Marcelo Rosenthal foi fundamental na minha aprovação, me ajudou bastante e eu sou agradecido, um grande abraço para ele. Oi pessoal, meu nome é Ana, eu sou servidora aqui do TRT do Rio. Eu queria falar para vocês como eu sou agradecida ao professor Marcelo Rosenthal, de português. Em 2004, foi a primeira vez que eu fui aluna dele, e preparatório para o TRT de uma forma muito rápida. Eu aprendi o português, fiz o concurso, fui aprovada e sou servidora do TRT desde então. Eu recomendo muito o curso do professor Marcelo, principalmente da forma como ele dá as suas aulas. Os exemplos que ele usa, a forma da didática dele, a gente não esquece. Já são 14 anos que desde a primeira vez que eu fui aluna dele, e eu consigo me lembrar ainda dos exemplos em sala de aula que ele dava. Então, eu digo para vocês que é um professor de qualidade, é um professor que, de uma maneira muito tranquila, às vezes engraçada, nos passa todo o conteúdo que a gente precisa para tirarmos uma boa nota na prova de português nos concursos. Então, eu recomendo. Já fui aluna dele depois em alguns cursos online, e são tão bons quanto o curso presencial.
Então, eu digo a vocês, boa sorte, estudem português, sim, dá para aprender. Eu aprendi, então todo mundo pode aprender. E o professor Marcelo Rosenthal está aqui para isso, para ajudar a gente a fixar o português. Como ele mesmo diz, ele está ali para ensinar a gente a colocar o X no lugar certo na hora da prova. Estou vindo aqui para deixar o meu relato com relação à experiência que eu tive com o curso de língua portuguesa do professor Marcelo Rosenthal. Eu sempre fui um aluno que tive muita dificuldade com a disciplina de língua portuguesa, sempre foi uma pedra no meu sapato, assim como eu acho que é a pedra no sapato de muitos alunos concurseiros aí que estão nessa vida de concurso público. Eu prestei o concurso para o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, consegui gabaritar toda a parte de português, continuo estudando, não parei, ainda sou aluno do professor Marcelo, só que hoje, além de aluno, eu sou colega de trabalho dele no TRT, e queria aqui deixar o meu agradecimento e o meu abraço para o professor Marcelo Rosenthal. Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou analista administrativo do IBAMA e eu vou contar um pouco sobre a minha história no mundo dos concursos. Eu iniciei minha preparação de forma mais séria no ano de 2011 e, como a maioria dos concurseiros, eu me dei muito mal no início. Eu reprovei em todos os concursos que eu tentei, até que no final do ano de 2012 eu conheci os professores Marcelo Marcos e Rodrigo Menezes e com eles uma série de ótimos professores, entre eles o professor Marcelo Rosenthal, de português. O professor Marcelo tem uma forma que eu considero muito correta de trabalhar a matéria. Ele trabalha tanto a questão da gramática quanto a questão de interpretação e leva as duas lado a lado. E eu tinha um pouco de dificuldade nessa disciplina em concurso e não vinha me dando muito bem nos concursos que eu tentava. Naquele ano em especial, final de 2012 para 2013, houve uma série de concursos e foi o ano em que eu mais fui aprovado em concurso e eu me dediquei muito à disciplina de português. Eu corrigi muitas provas com o professor Marcelo Rosenthal, eu virei muitas madrugadas estudando português com ele. E tinha um concurso em especial que eu queria muito ser aprovado aquele ano, que era o concurso do MPU, e o professor Marcelo, nas vésperas do concurso, em uma revisão, ele conseguiu acertar diversas questões que vieram a cair. E eu fui muito bem naquela prova, eu fui aprovado, eu tomei posse no MPU, cheguei a ser servidor, e com grande contribuição do professor Marcelo Rosenthal, eu sou muito grato a ele. Eu recomendo a todo mundo que está para fazer concurso que não deixe o português de lado, estudem, porque português é uma das bases mais importantes para o concurso, ela embasa a interpretação de textos para as demais disciplinas. Então, quem vai fazer concurso, dediquem-se ao português, escolha um professor bom, como o professor Marcelo Rosenthal, que facilita muito a sua caminhada, facilita muito a sua aprovação, que é o objetivo de todo mundo que inicia o concurso público. Boa sorte a todos.